Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula para o terceiro ano do ensino médio. Nessa oportunidade estaremos estudando a equação geral da circunferência. Então, dando continuidade aí no nosso estudo de geometria analítica, passaremos agora para a equação geral da circunferência. Sejam todos muito bem-vindos e um excelente estudo para vocês. Dando continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, hoje nós estudaremos a equação geral da circunferência. Essa é a última parte aí do conteúdo de geometria analítica do segundo bimestre. Então, com esse conteúdo, a gente faz a terceira atividade de matemática aí do segundo bimestre e já se prepara para a avaliação. Então, vão ser 3 atividades e mais uma avaliação nesse segundo bimestre. Então a gente já se prepara aí para fazer a terceira e última atividade e na sequência a gente faz a avaliação. A avaliação vai ser formada aí por 5 questões, de múltipla escolha também. Ok? Então vamos à nossa apostila. Bom, então aqui nós temos o último conteúdo, que é a equação geral da circunferência. Bom, ele diz aqui logo para nós de início o seguinte, que a partir da equação reduzida de uma circunferência lambda de raio R, centro de XCYC. Então, a partir dessa equação reduzida, nós chegamos à equação geral. Ok? Então, vamos desenvolver essa equação reduzida aqui para analisarmos a nossa equação geral. Bom, então aqui nós temos a equação reduzida da circunferência, né? Só para a título de lembrete, essa equação reduzida, ela foi deduzida a partir disso aqui, ó. Então aqui no plano cartesiano a gente tem aqui os eixos x e o eixo y, a gente tem a circunferência, o centro da circunferência, como se trata de ponto, ele tem coordenadas. Então esse centro aqui é o xc, yc. Então o centro da circunferência é xc, yc. Do centro da circunferência até a circunferência tem uma distância que a gente chamou de raio. E na circunferência tem um ponto P. Na verdade são infinitos pontos, né? Então a gente está destacando aqui um ponto P que tem coordenada x e y. Então o ponto P é x e y. E aí nós vimos o seguinte, que nesse desenho aqui, se a gente prolongar esse pontilhado aí, destacar esse aqui, a gente tem um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, o raio é a hipotenusa. E a gente tem 2 catetos aqui, olha. Bom, se a gente tem hipotenusa, tem 2 catetos e um ângulo de 90 graus que caracteriza o triângulo retângulo, a gente aplicou aqui o teorema de Pitágoras e chegou a essa equação aqui, que é a equação reduzida. Então veja só, na equação reduzida a gente tem elementos da circunferência. A gente tem aqui o xc e o yc, que são coordenadas do centro. A gente tem o x e o y, que são coordenadas do ponto P genérico, e a gente viu que ele era genérico porque ele pode mudar de lugar, ele pode inclusive estar aqui. Olha aí. Se ele estiver aqui, o raio continua a mesma medida, e é aqui o ângulo já de 90 graus, olha aí. E já forma um triângulo de novo. Então o que não muda? O comprimento do raio e as coordenadas do centro. E o ponto P, ele pode ficar variando aqui, ele pode viajar aqui para qualquer lugar, né? Então a gente viu que esse ponto P genérico, ele tem coordenadas x e y, e esse x e y que aparece na equação, e essa distância do centro ao ponto P, que é o raio, que é o que aparece aqui. Então na equação reduzida eu tenho elementos dessa circunferência. E nós vimos também que se eu tenho uma equação reduzida da circunferência, por exemplo, essa aqui, se eu tenho uma equação reduzida, aí nós vimos que
No primeiro parênteses, com o x, vem o xc, esse aqui é o xc. No segundo parênteses, junto com o y, vem o yc. Né? E o que aparece depois da igualdade é o raio elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se nós queremos as coordenadas do centro, o que eu faço? É só comparar aqui, olha. Se aqui eu tenho menos 3, então o xc é 3 positivo. Porque esse sinal de menos aqui da fórmula, ele faz com que esse sinal de menos desse 3 fique positivo. Então é o contrário, né? Se aqui é menos 3, xc é 3 positivo. E acontece a mesma coisa com o yc. Como ele tem o menos, ele vai mudar o sinal desse elemento aqui que acompanha o y. Então, no caso, o yc é menos 5. Okay? E aí a gente tem aqui o centro da equação, o centro da circunferência. E para calcular o raio, eu vou pegar essa comparação aqui. Ó. O raio ao quadrado é igual a 16. Então, o raio vai ser a raiz de 16. Se aqui é potência, vira raiz. E o raio é 4. Ou seja, se eu quero o raio, é só eu pegar o que está no segundo membro, extrair a raiz quadrada e já é o raio. Então veja que a equação reduzida da circunferência ela traz esses elementos como informação, as coordenadas do centro e o raio da circunferência. E é isso que eu preciso para determinar uma circunferência, para desenhar uma circunferência, construir uma circunferência. Eu preciso das informações do centro e do raio. E agora, como bem propôs o conteúdo, pela introdução que nós vimos, nós vamos encontrar a equação geral da circunferência e vamos fazer isso a partir da equação reduzida. Então nós vamos pegar a equação reduzida da circunferência e vamos deduzir a nossa equação geral. Para isso nós vamos fazer o seguinte, veja que aqui eu tenho x menos xc elevado ao quadrado. Bom, se esse parênteses está elevado ao quadrado, é porque isso aqui é duas vezes. X menos xc vezes x menos xc. Não é isso? Se você tem 3 ao quadrado, não é o 3 duas vezes? Então, tudo que está ao quadrado é ele duas vezes. Então, a mesma coisa aqui. Olha, se esse parênteses está ao quadrado, então eu vou repetir esse parênteses duas vezes e multiplicar. A mesma coisa vai acontecer aqui, nesse outro parênteses. Então, mais, vou repetir aqui, y menos yc ao quadrado é y menos yc vezes y menos yc, que é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma multiplicação aqui, então o x vai multiplicar os dois que estão no outro parênteses, e o x, o menos xc, vai multiplicar também esses dois aqui. Quer dizer, propriedade é distributiva. Né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Y vai multiplicar aqui, e o yc, o y multiplica os dois, e o YC também multiplica os dois. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui e fazer as multiplicações. Então aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Aí aqui eu tenho x vezes xc. Veja só, x vezes xc daria x, xc. Como eu tenho duas letras aqui, o x e o xc, veja que o c que está aqui, ele está só indicando que esse x é do centro. Então eu tenho x e xc. Como a minha variável principal é x, o xc vai ser coeficiente, então ele vem para frente. Então x vezes xc é menos xc x. Vou colocar ele na frente. Aí agora o xc vai multiplicar esse aqui. Ó. Então menos mais dá menos, xc vezes x, xc, x.
menos dá mais, xc vezes xc, xc quadrado. E a gente passa agora para outra multiplicação. Y vezes y vezes yc, menos yc, y. Ora esse, menos y vezes mais y, menos yc, y. E menos yc vezes menos yc, mais yc quadrado. E eu já sei que a equação geral da circunferência ela é sempre igualada a zero. Então eu vou deixar essa já igualada a zero. Pegar esse r quadrado e passar para o primeiro membro. Como ele é mais, é um termo positivo, ele vem negativo. E o que fica do outro lado? Zero. E agora vamos organizar isso aqui. Ó. Então, organizando, primeiro eu vou colocar o x quadrado e o y quadrado na frente. Só, inclusive, essa é uma característica da equação geral da circunferência. Sempre vai aparecer x quadrado e y quadrado na frente. Em seguida vem o quê? Vou juntar os dois xcx menos xcx com menos xcx menos 2xcx. Mesma coisa com y aqui, olha, os dois. Então vai dar menos 2ycy. O que sobra? Sobrou xc quadrado, yc quadrado e o r quadrado, o menos r quadrado, que é igual a zero. Continuando nosso processo de dedução da equação geral da circunferência, nós vamos substituir tudo isso aqui por f. Então vai ficar assim, xc quadrado, é a equação lambda, né? Circunferência lambda, x quadrado, y quadrado, menos 2xcx, 2ycy, mais f é igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da circunferência. Professor, e esse f? F é igual a isso aqui, ó. Então, eu posso dizer assim, onde f é igual a xc quadrado mais yc quadrado menos r quadrado. Se você observar na equação geral da circunferência, não aparece o raio. O raio ele está aqui dentro, olha. Ele está embutido aqui no f. Então, quando eu falo em f, eu estou dizendo que f é isso aqui, ó, xc quadrado mais yc quadrado menos r quadrado. Isso aqui é f. Ok? Ainda aqui no f, se eu quero encontrar o raio que não aparece aqui na equação geral, eu faço o seguinte, ó, veja só, eu vou pegar essa equação de f para encontrar o r. Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui do f e vou encontrar o valor do raio. Então eu vou fazer assim. Vou pegar o raio que é negativo, vou trazer ele para o primeiro membro. Então, se ele está menos, ele vem mais. Aí vou repetir aqui, ó, xc quadrado mais yc quadrado. E vou pegar esse f e trazer para cá. Como ele está mais, ele vem menos. Bom, aqui é potência. Então vai passar para o segundo membro como raiz. Então, se eu quero encontrar o raio de uma equação geral, eu uso essa equaçãozinha aqui, ó. Aqui. Então veja só, se eu quero encontrar o xc, ou seja, as coordenadas do centro, a coordenada x do centro, ela vai estar aqui. Ó. Olha aí, o xc. Se eu quero encontrar o yc, ela vai estar aqui. Aí. E se eu quero encontrar o raio, aí eu tenho que pegar essa equaçãozinha aqui. Ó. Então primeiro eu calculo o valor do xc e do yc, vou substituir aqui. O f sempre é o número que vai aparecer aqui, ó. E aí eu consigo calcular o raio da minha circunferência. Você pode dizer, professor, é mais complicado. De fato, ela é mais complicada do que a equação reduzida. Ela tem mais informações aí, ela tem mais detalhes. Ok? Então, essa aqui é a equação geral
onde esse f é essa equaçãozinha aqui, e se eu quero encontrar o raio, eu uso essa equação aqui. Então, raio é raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos f. E f? F é igual a xc quadrado mais yc quadrado menos raio quadrado. Pessoal, e vão por mim, vale a pena você decorar isso aqui, vale a pena você decorar aqui essa equação geral, vale a pena você decorar a equação do f e a equação do raio. Ok? Nós vamos utilizar demais aí durante o nosso estudo aí de equação geral da circunferência. Então, voltando para a nossa apostila, veja só, aqui eu tenho a equação reduzida, aqui foi feito o processo de multiplicação, como nós tínhamos feito. Aqui ele já está me dizendo que vai substituir isso aqui por f, como nós fizemos ali no quadro. E aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, na equação geral da circunferência, o termo independente, f, por que ele chama de termo independente? É porque o f vai ser um número só. O f, quando aparecer na equação geral, ele vai ser só um número. Ele não depende de letra, ele vai ser um número. Então, o termo independente f é igual ao quê? F é xc quadrado mais yc quadrado menos o raio ao quadrado. É isso mesmo, ó. F é igual a xc quadrado mais yc quadrado menos r ao quadrado. E como encontrar o raio? Como nós vimos lá anteriormente, ó. O raio é xc quadrado mais yc quadrado menos f, extraindo-se a raiz. Lembrando que como o raio se trata de uma medida, o raio tem que ser maior que zero. Então a gente não aceita aqui raio negativo. Como, imagine só, quanto maior o raio, maior a circunferência. Imagine no pneu da bicicleta, na roda da bicicleta. Quanto maior o raio, maior é a roda. Quanto maior a roda, maior o raio. E se o raio vai diminuindo de tamanho, a roda também diminui. E aí quando o raio chega a zero, como é que fica uma roda dessa? Então o raio tem que ser maior que zero. Outra coisa, a equação geral da circunferência, ela é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque aparece aqui potência expoente 2. Ó. Só que ela é uma equação de segundo grau em duas variáveis, em x e em y. Então x e y são as variáveis principais. Por isso aqui o 2xc ficou na frente e aqui nesse termo o 2yc também ficou na frente. Porque é uma equação de segundo grau em duas variáveis, na variável x e na variável y. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Outra característica aqui importante dentro da equação geral é que x ao quadrado e y ao quadrado, eles sempre serão iguais e diferentes de zero. O que isso quer dizer? Não pode acontecer, não existe equação de circunferência desaparecendo sem aparecer um y quadrado desse ou um x quadrado. E outra coisa, se aqui na frente tiver um 3, aqui também tem que ter um 3. Se aqui tiver um 4, aqui também tem que ter um 4. Porque eles são iguais, são valores iguais, sempre. Se uma equação aparecer isso aqui diferente, não é uma equação geral da circunferência. Outra coisa, não apresenta o termo xy. Ou seja, aqui na equação geral da circunferência, o x e o y nunca vão estar juntos num termo. Ah, professor, aqui ó, xc e x. Eles nunca vão estar juntos num termo desse, assim, ó. Tipo isso aqui, olha. Assim, ó. Aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Nunca vai aparecer um termo que eles estão juntos. Se aparecer um termo com ele junto, não é equação geral da circunferência. Aí eu tenho o primeiro exemplo aqui de aplicação. Então ele está me dando uma equação geral da circunferência. Aqui, ó. Olha aí o x quadrado, y quadrado. Aqui, o x, o y, ou f aqui, ó. F é menos 19. Aí, sendo a equação geral da circunferência essa aqui, a equação geral da circunferência determine as coordenadas do centro e o raio dessa circunferência. Vamos fazer isso aqui no quadro para a gente detalhar melhor. Bom, então aqui eu tenho a minha equação geral de uma circunferência e ele está querendo que eu determine o centro, ou seja, o xc e o yc, e quer que eu determine também o raio. Então ele quer
as coordenadas do centro, xc e yc, e que é o raio. E eu tenho que tirar isso daqui. Né? Eu vou pegar a equação geral que nós deduzimos e colocar ela aqui embaixo para nós compararmos. A equação geral é essa aqui. X quadrado mais y quadrado menos 2xc x menos 2yc y mais f, que é igual a zero. Essa aí é a nossa equação geral. Comparando isso aqui, elemento a elemento, aonde que eu vou achar o xc? Aqui, ó. Olha aí, aqui. O xc é quem está na frente do x, mas multiplicado por menos 2. Então, se eu comparar, eu vou destacar aqui, ó. Olha só. A mesma coisa para o YC. Olha, o YC vai estar na frente do Y. Então, eu vou comparar aqui, ó. Aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Determinar as coordenadas do centro. XC e YC. Então, fazendo a comparação. Menos 2xc é igual a 4. Quer dizer, o que está na frente do x da minha equação geral é igual ao que está na frente do x da equação da circunferência dada. Aí eu tenho que resolver isso aqui. Então, eu vou isolar o xc. Menos 2 está multiplicando, menos 2 passa dividindo. Mais com menos dá menos, 4 dividido por 2, 2. xc é igual a menos 2. Já encontrei o xc. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora com YC. O que está na frente do Y, que é menos 2YC, é igual ao que está na frente do Y na equação dada. Isso aqui, ó. Menos 2 raiz de 2. Então, menos 2 raiz de 2. Fazer o mesmo processo que eu fiz ali. Para isolar o YC, quem está multiplicando passa dividindo. Então, menos 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí surge um questionamento aí de alguns alunos. Professor, mas ele não era menos 2? Quando ele não passa positivo? Não. Esse menos 2 está multiplicando. Veja só, a operação principal aqui é de multiplicação. Então eu vou inverter só a operação. O número não. Ó. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E quem é que está multiplicando? É o menos 2. Então o menos 2 passa dividindo. YC, menos 2 está multiplicando em cima e está dividindo aqui embaixo, então eu posso simplificar. E vai ficar só raiz de 2. Com isso eu já tenho as coordenadas do centro. Centro é menos 2 e raiz de 2. Então aqui eu já tenho as coordenadas do centro. Menos 2, xc é menos 2 e o YC é raiz de 2. Agora me falta calcular o raio. Lembram lá como que a gente faz para calcular o raio? Olha o raio aqui, como é que eu calculo. Raio é igual a raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos f. Então é essa equação aqui que eu vou usar para encontrar o raio. Então o raio vai ser raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos f. Quem é o f? O f é o cara que vem sozinho. Ó. Olha só, é o termo independente. Ele é dito independente exatamente porque ele não vem com letra. Lembrando que os termos são separados por mais e por menos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. E o termo que não tem letra é o f. Olha, veja que é o f aqui, ó. Se eu comparar aqui, né? Comparando aqui, ó, tenho que f é menos 19. Então eu vou substituir aqui. Raio vai ser igual a raiz quadrada de xc quadrado. Xc eu tenho aqui, ó, menos 2. Mais yc quadrado. Raiz de 2. Menos o f. Então, menos
menos 19. Veja só, esse menos aqui é esse, ó, é o menos da fórmula. É o primeiro que você coloca. Aí se você for olhar o F, ele é menos 19, então ele fica no parênteses aqui. Não pode misturar as coisas. E tem que aparecer os dois. O menos da fórmula e o menos do 19. Resolvendo o que eu tenho aqui no radical. Menos 2 ao quadrado é 4, porque é menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. É um negócio bem interessante aqui, porque, veja só, elevado ao quadrado. Então, isso aqui seria 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Veja que é o mesmo 2 que está aqui dentro. Então, quando eu tenho a raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso cancelar esse índice aqui com esse expoente. E sobra só o que está aqui dentro. Esse 2 aqui. Okay? Posso fazer esse processo todinho ou simplesmente cancelar esse 2 com esse 2. Lembrando que tem que ser um 2 aqui para poder cancelar com o índice 2. Né? Aí menos com menos dá mais, 19. 4 com 2 dá 6. 6 com 19 dá 25. Então, raio é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, com isso, eu tenho a minha resposta aqui. Ó. Coordenada do centro, menos 2, raiz de 2. E o raio é 5. Pessoal, e aqui no GeoGebra, nós temos aqui a circunferência representada. Essa circunferência que está na nossa equação aí, representada graficamente. Então, aqui no canto superior à esquerda, você tem a equação geral da circunferência, que é x² mais y² mais 4x menos 2 raiz quadrada de 2y menos 19, que é igual a zero. E do lado direito você tem a equação, a circunferência no gráfico. Veja só que nós encontramos que o centro é menos 2 raiz de 2. Então está aqui, ele é o menos 2 e raiz de 2. Esse é o centro. O raio é 5. Então quer dizer, do centro até a circunferência mede 5. E dá de você contar aí embaixo. Ó. Vai aqui do menos 2, então eu começo a contar do menos 1, aqui no eixo x, até o 3. Então 1, 2, 3, 4. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, só para vocês visualizarem e enxergarem que, de fato, a equação geral da circunferência me dá uma circunferência. E se eu fizer qualquer modificação lá na minha equação, não dá mais uma circunferência. Ó. Por exemplo, eu vou tirar o x². Olha aí, já bagunçou. Ó. Já ficou uma hipérbole. Aí eu vou colocar agora, aqui eu vou colocar o 2x ao quadrado, só para ver o que acontece. Olha aí, já não deu uma equação, já deu uma elipse, já não deu a circunferência, deu uma elipse. Quer dizer, se os coeficientes de x² e y² forem diferentes, já dá uma elipse. Então eu vou tirar aqui o 2 da frente do x². Voltou a ser uma circunferência. Então, de fato, ela tem que ser bonitinha daquele jeito. Se eu fizer uma modificação, já muda aqui o meu desenho. Ok? Continuando aqui na nossa apostila, a gente pode ver esse exemplo aí que foi feito. Né? Aqui o procedimento que foi, está aqui a equação geral. Comparando as duas, olha, aqui a gente calculou o xc, aqui é o menos 2, o yc, aqui. O professor Gilson está dando umas dicas aí, olha. Ele está dizendo aqui, ó, comparando a equação da circunferência com a equação geral, que a gente chamou de modelo, nós temos o procedimento que ele fez aqui. E o professor Gilson está dizendo o seguinte também aqui, ó. Uma vez encontrados os valores de f a gente já tem aqui, né, que é o menos 19, xc e yc, que encontramos aqui, podemos calcular o valor do raio. Então, para encontrar o valor do raio,
raiz quadrada é essa fórmula aqui que nós vamos usar. Sempre essa fórmula aí. Então, para nós calcularmos o xc, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Menos xc, menos 2xc, que é igual a 4. Para encontrar o yc, a gente usa essa outra fórmula aqui, que é o menos 2yc, que é igual a menos 2 raiz de 2, né, que a gente comparou aqui em cima. E para nós encontrarmos o raio, sempre vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Raio é igual a raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos f. Aí foi feito os cálculos aqui, todos os procedimentos, e o raio é 5. E assim nós temos que o centro e o raio da circunferência dela. Aí tem outro exemplo aqui, que é o da letra B. Aqui ele está me dando a equação, né? X quadrado mais y quadrado menos 10x menos 96. E ele quer também que eu determine as coordenadas do centro e do raio da circunferência. Se você observar aqui, não está aparecendo o y. Não tem problema. Não pode desaparecer esses dois aqui da frente. Ó. Então vamos fazer aqui no nosso quadro para a gente ver alguns detalhes. Então aqui no quadro eu tenho a equação que foi dada, equação geral da circunferência. Por que eu sei que ela é geral? Porque aparece x quadrado e y quadrado. E a partir dessa equação ele quer as coordenadas do centro e do raio. Eu vou pegar de novo a nossa equação geral modelo, a que a gente reduziu, vou colocar aqui embaixo para comparar com essa de cima. A equação lá é essa daqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 2xcx menos 2ycy mais f, que é igual a zero. Comparando, o que está na frente do x é o xc. Então eu vou pegar o que está na frente do x com o que está na frente do x aqui embaixo. Então vai ficar menos 2xc é igual a menos 10. De novo, isolando o xc. Menos 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Xc é igual, menos com menos dá mais, 10 dividido por 2, 5. E aí a gente passa para yc. O yc, como vocês podem ver aqui, é o que está na frente do y. Mas se você olhar na equação, não tem y. Então significa que yc é zero. Pronto, simplesmente isso. Então eu já tenho o centro da circunferência, que é 5 e 0. Xc é 5 e yc é 0. Agora falta só a gente encontrar o raio, né? Ele pede também o raio. A gente usa aquela fórmula lá, raio é igual a raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos o f. Substituindo xc 5, então 5 ao quadrado, yc 0, então 0 ao quadrado, menos o f, menos da fórmula, f é o cara que vem sozinho, então f é menos 96, então vai ficar o menos da fórmula e o menos 96. 5 ao quadrado é 25, isso aqui dá 0, não precisa nem mexer com ele, menos com menos dá mais, 96. 25 mais 96, vamos ver, 6 mais 5 dá 11, 2 com 9 dá 11, com 1, 12. Então o raio vai ser raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então dessa maneira eu já encontrei o centro, xc e yc, e encontrei o raio, que é 11. Simples desse jeito. Olhando aqui na nossa apostila, a gente vê o procedimento que ele fez, foi o mesmo que eu fiz ali, olha. Achou xc5, yc0, e aí substituiu o xc, o yc e o f aqui na fórmula de encontrar o raio. Raio deu raiz quadrada de 121, raio igual a 11. Então assim temos que o centro 5 e 0 e o raio 11 como nós encontramos ali. Ok? Item 12, ele diz o seguinte: posições do ponto
em relação à circunferência. Então, o que é isso aqui? Vejam só. Se eu tenho uma circunferência e um ponto no plano cartesiano, esse ponto ele pode estar, no caso é o ponto P, né? Esse ponto P ele pode estar fora da equação da circunferência, ele pode estar dentro da circunferência ou ele pode estar em cima da circunferência. Imagine, é como se tivesse, imagine uma planta, um tijolo em relação ao teu quintal. Se eu estou falando um tijolo em relação ao teu quintal, esse tijolo ele pode estar em cima do muro, ele pode estar do lado de dentro do teu quintal, ou ele pode estar do lado de fora. Então são três situações possíveis de um ponto em relação à circunferência. E analiticamente, como que nós vemos isso? Nós vamos usar aqui a álgebra, né? Álgebra, para lembrar para vocês, é cálculo. Quando eu faço cálculo, eu estou usando álgebra. Então a primeira situação desse ponto é quando ele está fora. Aqui eu não vou dizer fora da circunferência, eu vou dizer que ele está externo à circunferência. Externo, do lado de fora da circunferência. Bora ver o que ele diz aqui. Em relação a uma circunferência lambda de centro, x, y, c e raio r, que são as características das circunferências que nós estudamos até agora, um ponto P pode ser externo, quer dizer, ele está fora da circunferência, pode ser interno, ele está dentro da circunferência, e se ele estiver em cima da linha da circunferência, nós vamos dizer que ele pertence à circunferência. Então ele pode ser externo, interno ou pertencer à circunferência. Para identificar cada uma dessas posições, o que nós fazemos? Aí vem a parte da álgebra, né? Então nós vamos substituir as coordenadas do ponto no primeiro membro da equação geral, porque o primeiro membro ele é a distância do ponto à circunferência. E o segundo membro é o raio da circunferência. Ficou meio complicado aqui, mas não vou ver isso na prática, não se preocupe não. Então D é a distância do ponto ao centro, e assim a gente obtém um valor chamado N. E aí a gente faz só a análise do N. Veja só, veja como é que vamos fazer. Então, aí se o N for maior que zero, quer dizer, o ponto P é externo. O N, pessoal, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. D, que ele fala aqui em cima, olha, esse D que ele está falando aqui, é a distância do centro até o ponto. Olha aqui, ó. E esse R ao quadrado que ele está falando é esse raio aqui, ó. Olha aí. Quer dizer, se a distância do centro até o ponto for maior do que o raio, é porque o ponto está aqui fora. Olha, é só verificar, a distância está sendo maior, o ponto está aqui fora. E quem é o N? O N ele é o P menos o D, aqui ó, o D menos o R. N é D menos o R, é a distância menos o raio. Então quer dizer, se a distância for maior, o N é positivo. Então quando o N é maior que zero, ponto P está lá fora. Vou repetir. Quem é o N? É a distância do centro ao ponto P, que a gente chamou de D, menos o raio. O raio ele é só a distância do centro até a linha da circunferência. Então quem é o N? D menos R. Se o D for maior do que o R, o N é positivo. Isso que ele está dizendo, o N é maior que zero. Então significa que o ponto está o quê? Está aqui fora, ó. O ponto é externo. Vamos para esse aqui. Terceira situação é quando o N é menor do que zero. Quando é que isso vai acontecer? É quando a distância do centro ao ponto P for menor do que o raio.
porque vai ficar D menos R. Eu sempre tenho que lembrar que o N é o D menos o R. Veja só, se eu fizer D menos R aqui nesse caso, o D, né, o R não é maior, então o N vai ser negativo. Quer dizer, o N menor que zero, o ponto é interno. Segunda situação, quando a distância do ponto P ao centro é igual à distância do centro à circunferência, ou seja, o D é igual ao R, quando eu faço D menos R, o N é zero. Se o N é zero, ponto P pertence à circunferência. Então, quando eu aprendo a calcular o N, eu só tenho que verificar se o N é igual a zero, menor que zero, ou se o N é maior que zero. Só isso. Porque se o N for maior que zero, P é externo, P está fora. Se o N for menor que zero, P é interno, P está dentro da circunferência. E se o N for igual a zero, P está em cima da circunferência, P pertence à circunferência. Vamos ver nos exemplos aqui para isso fica mais claro isso. Pessoal, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Não é da primeira que você vai entender isso não, eu tenho certeza. Então o item 13 são exemplos. Exemplo de quê? Posições do ponto em relação à circunferência. Aí eu tenho aqui a letra A. Ponto P, que é 2 e 0, em relação à circunferência, que está dada pela equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Veja só, ele está pegando o ponto P e está comparando com a equação com a circunferência que está representada pela equação reduzida. Né? Pela equação reduzida. Então vamos ver isso aí. Bom, então tá aí, eu tenho o ponto P, que é 2 e 0, e tenho a minha circunferência aqui, olha, que está dada pela equação reduzida. E ele quer saber, esse ponto P, em relação à circunferência, ele está dentro da circunferência, ele pertence à circunferência ou ele é externo à circunferência? Então ele quer saber qual dessas três situações acontece com esse ponto P em relação à circunferência. Então, como ele disse lá no enunciado, nós vamos calcular o N. N vai ser o quê? N é igual a tudo isso aqui menos esse aqui. Ó. Pessoal, esse primeiro membro aqui é o D. E esse segundo membro é o raio. Então eu pego o que está aqui menos o que está aqui no segundo membro. Tá aqui, ó. Esse é o N. E aí vamos fazer a análise. N é igual a... mas tem letra aqui no meio, né? Tudo bem. Esse X é o X do ponto. Esse Y é o Y do ponto. Dois mais 2 dá 4, 4 ao quadrado. 0 menos 5 dá menos 5 ao quadrado. Menos 25. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25. Menos 25. Olha aqui, mais 25 com menos 25, desaparece, sobra só 16. Opa, N é 16. Se o N é 16, ele é maior que zero. Quer dizer, a distância, olha aqui, a distância do centro até o ponto P é maior do que o raio. O raio só vem até aqui, olha. Olha só, ele está dizendo que o N é positivo. Se o N é positivo é porque essa distância aqui é maior do que o raio. Só fazendo uma análise para cá, mas ele não precisa nem fazer isso. N maior que zero, P é externo à circunferência. Só isso. Então veja só, já achei, substituir aqui, encontrei o valor de N. N é positivo. Se N é positivo é porque ele é maior que zero. Se o N é maior que zero, o P está lá fora, P externo. Pessoal, só para nós enxergarmos aí isso acontecer, então eu tenho aí a equação da circunferência que está do lado no canto superior esquerdo e tem o ponto P, que é 2 e 0. Olha como fica aí a representação geométrica, representação gráfica. Veja só,
A circunferência está representada, tem o centro dela aí, e vocês podem observar aí o ponto P, que ele fica lá fora mesmo, ó, 2 e 0, né? Então ele fica fora mesmo, o ponto P fica externo. Ok? Aí só para a gente enxergar essa representação gráfica. Então eu tenho duas formas de verificar isso. Eu posso fazer o desenho, que vai ser bem trabalhoso, ou eu posso usar a álgebra, que é só calcular o valor de n e analisar esse valor. Então, aqui a forma que ele utilizou para fazer é a mesma que nós fizemos. Ó. Olha aqui. Ó. Ele trouxe o 25 para o primeiro membro, ele estava positivo, ele trouxe ele negativo, substituiu o x e o y pelas coordenadas do ponto P, que é 2 e 0, fez a substituição, e ele está dizendo para nós que quando ele traz esse 25 para o primeiro membro, ele está dizendo que ele está fazendo d quadrado, a distância quadrada, menos o raio ao quadrado. Né? Ele tem os quadrados aqui em cima, as potências. Né? Aqui no caso, 25 seria 5 ao quadrado, raio ao quadrado. Né? Então ele está dizendo, veja só, se a distância ao quadrado menos raio ao quadrado eu estou igualando a zero, então isso aqui pode ficar D e R também, que é o que a gente está usando. Então, substituindo os valores de x e de y, aqui o x por 2, y por 0, fazendo o cálculo, achou n igual a 16. Aí depois que eu calculo n, eu só faço análise do n. Como o n é positivo, o p é externo, o p está lá fora. A gente tem aqui a letra B. Agora ele quer analisar o ponto P, 3, 5 e a circunferência lambda. Vamos fazer no quadro também para nós vermos detalhes. Então eu tenho aqui na letra B o ponto P, que é 3 e 5, e eu quero saber em relação à circunferência lambda, que ele me deu de novo a equação reduzida. Ó. Isso pode ser feito na geral também, mas ele está optando pela reduzida. Ele quer saber se esse ponto P ele é interno, se ele é externo ou se ele pertence à circunferência. Então vamos analisar, vamos calcular o valor de n. N vai ser tudo isso aqui, que seria o d quadrado, né? Menos o r ao quadrado. Aí, opa! O r ao quadrado é o 36, né? X e y são coordenadas do ponto. Então, 3 menos 2. Y é 5. Menos 7 ao quadrado, menos 36. Pessoal, muita atenção na hora de substituir, na hora de calcular. Isso é importante demais, você ter com atenção dobrada na coisa. 3 menos 2 dá 1. 5 menos 7 dá menos 2. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Aqui 1 mais 4 dá 5. 5 menos 36, menos 31. Perceberam? N é negativo. Se o n é negativo, é porque o raio é maior do que a distância. Então, n é negativo, n é menor que zero. Significa que o P é interno à circunferência lambda. Quer dizer, o P está do lado de dentro da circunferência. Acontece isso aqui, ó. Ele está por aqui. Né? Veja só, nesse caso aí, vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Olha o raio aqui. Ó. O raio, olha a distância. Então, quer dizer, a distância é menor do que o raio. Por isso que deu negativo aqui. Ó. Ok? Então, se é negativo, o ponto P está dentro da circunferência, ele é interno à circunferência. E a gente tem a letra C aqui. Ó. Letra C. Ponto P em relação à circunferência de novo. Ele está usando sempre a equação reduzida, mas pode ser feito na geral também. Não se engane, não. Inclusive, a atividade pode aparecer na geral. Aí é a mesma coisa, só você substituir as coordenadas do centro, ou substituir o ponto P, as coordenadas do ponto P, calcular o n, né? Só fazer isso. Então, eu tenho novamente aí, eu quero analisar o ponto P, 1 e menos 1, em relação à circunferência lambda, que é dada pela equação x menos 1 quadrado, y menos 2 quadrado, que é igual a 9. Então, essa parte aqui
é a distância ao quadrado e essa parte aqui é o raio ao quadrado. Então, vamos calcular o n. Isso aqui menos, que está no segundo membro, né? Quer dizer, o d quadrado menos o r quadrado. Substituindo o x e o y pelas coordenadas do ponto P, o menos 1 dá zero, então isso aqui desaparece. Menos 1 menos 2 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9, 0. Olha o caso aí, ó. N é igual a 0. Bom, se o N é igual a 0, P pertence a lambda. Esse é de pertence, né? Então, nesse caso, o ponto P ele vai estar em cima da circunferência, bem na linha. Então, ele pertence à circunferência. E a gente vê o cálculo aqui na apostila, né? Tudo detalhado aqui, ó. Olha aí, ele pegou o 9, que era positivo, trouxe para o primeiro membro, passou negativo, substituiu os valores de x e de y, aqui, ó, e fez o cálculo do n. N igual a 0. Se n igual a 0, P pertence à circunferência. Pessoal, temos outros exemplos aqui. Eu não vou dizer que sejam mais complicados, mas eles são mais detalhistas, são mais aprofundados. Então, primeiro ele diz o seguinte, ó, em vez de nessa equação da circunferência, que não é uma equação, mas como tem uma desigualdade, olha aí, até aumentar mais aqui para a gente ver isso bem destacado. Então, como tem uma desigualdade aqui, é uma inequação, ok? Então, como é que acontece aqui nesse negócio, hein? Essa inequação da circunferência. Veja que eu tenho 4 inequações aqui, ó, né? E ele diz o seguinte, representar graficamente no plano as seguintes desigualdades. Então, o que acontece nessa? Para representar uma equação na circunferência, eu preciso do centro e do raio, ok? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, calcular o centro e o raio. No caso, o centro aqui é 2 e 2, né? Ele já marcou aqui, ó. No caso, o centro aqui é 4 e 4. Lembra quando eu tenho a equação reduzida, como é que eu calculo o centro? Se aqui é menos 4, o centro é 4. Se aqui é menos 4, também é 4. Aqui é xc e aqui é yc. Então o centro aqui é 4 e 4. Marcou aqui, ó, 4 e 4. Aqui é 4 e 4. Aí outra coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o n. O que era o n? Não é d quadrado menos r quadrado? Aqui é isso que ele fez aqui, ó. D quadrado menos r quadrado. Aqui, ó. Aí eu achei o quê? Ele já está me dizendo aqui que d quadrado menos r quadrado é maior que zero. É maior. Então eu estou usando esse mesmo símbolo aqui, ó. O que significa quando d quadrado é maior, quando d quadrado menos r quadrado é maior que zero? É que o n é maior que zero e o ponto P é externo. Quer dizer, o ponto P ele não está em cima da circunferência, por isso que a circunferência está pontilhada aqui, ó. Estão percebendo? O ponto P ele está fora disso aqui, ó. Está lá para fora. E ele faz uma análise aqui, ele diz assim, consideramos a igualdade, na qual identificamos que a circunferência lambda tem raio 3 e centro 4, 4. Em seguida, após construir o gráfico, impomos a condição da desigualdade, pintamos a pena
a região externa de lâmpada. Pessoal, aqui é porque não está aparecendo, mas essa parte aqui ela é pintada. Viu? Essa parte aqui, ó. Não entendi por que não está aparecendo. Essa parte todinha aqui ela é pintada, essa parte de fora. Porque o ponto P ele pode estar em qualquer lugar aqui dessa circunferência. Agora, olha só. Quando você tem, por exemplo, aqui na letra B, maior ou igual, então quer dizer, o N é maior ou igual a zero. Maior está fora, igual, está em cima da circunferência. Aí esse caso aqui da letra B. Então aqui nesse caso ele pode estar em cima da circunferência, da linha. Então por isso que ele está. Por isso que a linha aqui está cheia. Olha, porque ele pode estar aqui em cima. E como lá é maior, se vocês observarem aqui, é maior. Maior e igual são duas condições. Maior está fora e igual está em cima da linha. Então, a linha é cheia e é pintada a parte de fora. Aí eu vou para a letra C. Veja que ele está dizendo aqui, ó. Considerando a igualdade, se fosse uma igualdade, né? Tá igual a zero, identificamos que a circunferência tem raio 2, centro menos 1 e menos 2. Então, para essa desigualdade aqui, a distância ao quadrado menos raio ao quadrado, quer dizer, o n, vai ser maior ou igual a zero. Então, os pontos são, o ponto P é externo ou pertence à circunferência. Quando isso acontece, ou seja, quando você tem o maior ou igual a zero, você pinta a circunferência e a parte externa. Eu pinto aqui a circunferência, lembrando que a circunferência que eu estou falando é só a linha aqui, ó. Eu pinto a linha fechada, e eu pinto a parte de fora, porque é maior ou igual. Se for menor, eu deixo pontilhado e pinto a parte de dentro. Se for menor ou igual, a linha é cheia e eu pinto a parte de dentro. Eu vou fazer isso aqui no quadro para a gente ver esses detalhes, tá? Eu acho que está muito vago aqui essa coisa. Então aqui na letra A, representar graficamente. Aí eu tenho aqui a circunferência, só que é uma desigualdade. É isso aqui que eu tenho que prestar muita atenção, uma desigualdade. Eu estou dizendo que isso aqui, que é a distância ao quadrado, é maior que o raio ao quadrado. Né? Lembra disso aí, ó, distância ao quadrado maior que o raio ao quadrado? Quer dizer, nesse caso, o n é maior que zero. Olha aí. Então, P é externo. P é externo, a circunferência. Ou seja, o ponto P ele vai estar do lado de fora. Mas quem é o ponto P? Se você olhar aqui, ele não está me dizendo. Então, são infinitos pontos P. Então, o que eu faço? Eu não vou usar o compasso para desenhar, não. Tá? Eu vou só fazer aqui um esboço. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano. O centro. Daí eu desenhar, eu tenho que ter o centro destacado. Né? O centro. 4 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o centro. Centro. 4, 4. Raio. Qual é a distância do raio? Olha, o raio está aqui, ó. Raio é raiz quadrada de 9, então raio é 3. Bom, se o raio é 3, então a circunferência ela vai estar aqui, ó. Então, quer dizer, daqui para cá mede 3. Tá? Beleza. Se não tivesse a desigualdade, era esse desenho aqui que ia ficar. Mas quando eu faço ela cheia, eu estou dizendo que o ponto P está aqui em cima. Então, como é maior, eu vou pontilhar, deixar ela toda pontilhada, e vou pintar a parte de fora aqui. Por que eu pinto a parte de fora? Porque é onde pode estar o ponto. O ponto P ele pode estar aqui por fora. Qualquer lugar aí fora. Então ela vai ficar nessa representação aí, ó, pintar toda essa parte aqui de fora. E pontilhado aqui a circunferência.
Bom, vendo essa representação no GeoGebra, a gente tem aqui a equação, aqui, ó, a inequação, melhor dizendo, né? A inequação. Aí olha como fica. Centro aqui é 4 e 4, então está aqui o centro determinado, marcado bonitinho. Aí a gente tem aqui o raio mede 3, está aqui, ó, o raio está representado aqui. Aí veja só, por conta dessa desigualdade aqui, olha, essa aqui diz que é maior, eu tenho pontilhado aqui na circunferência, ó, tudo pontilhadinho, veja só, toda pontilhada, olha aí, e pintada a parte de fora aqui, ó. Toda a parte de fora está pintada. Por quê? Porque o ponto P ele não está em cima da circunferência, o ponto P está fora, então ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, aqui, aqui. Ele pode estar em infinitos lugares, ele pode, por isso eu não tenho como dizer precisamente onde está o ponto P. Ele pode estar em qualquer lugar aqui. Veja que ele não está me dando as coordenadas do ponto P. Na equação só aparece x e y. Eu só sei que a distância do centro ao ponto P é maior do que o raio. É só isso que eu sei. Então o ponto P está aqui fora. Ok? Em resumo, toda vez que aparecer o símbolo aqui de maior, você vai pontilhar a circunferência e pintar a parte de fora. E aí eu tenho aqui a letra B. Ó. Olha só a letra B. A letra B já está me dando uma equação geral. Tranquilo. Mas ele está dizendo o quê? Que ela é maior ou igual. Então quer dizer, ela pode estar em cima da linha ou ela pode estar fora. Então eu vou deixar a linha cheia, contínua e pintar a parte de fora. Então vamos fazer esse aqui, a letra B. Então, veja só, eu vou representar isso aqui no gráfico. Se não tivesse essa desigualdade, ele ia ficar um igual aqui, e como é uma equação geral, esse menos 1 ia passar para o primeiro membro. Então ia ser mais 1. Aqui, ó. Ele ia ficar desse jeito aqui, né? Então, baseado nessa informação, eu vou calcular as coordenadas do centro. Então, para calcular o centro, menos 2xc é igual ao que está na frente do x, que é 2 positivo. Menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, xc é igual a menos 1. E a gente vai para o YC agora, usando a fórmula de novo. Menos 2YC é igual a quem está na frente do Y. Está igual a 4. Menos 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. E aí eu tenho a coordenada do centro, que é menos 1 e menos 2. Okay? Vamos calcular o F agora, o raio, né? Calculando o raio, eu vou usar aquela fórmula lá que a gente definiu lá anteriormente. Então, raio é raiz quadrada de xc quadrado mais yc quadrado menos f. xc menos 1, yc menos 2, menos f. Veja só, o f é mais 1. Professor, não é menos 1? Não, esse aqui eu tenho que igualar a zero. Por isso que eu trouxe lá para o primeiro membro e reescrevi aqui. Ó. Tem mais 1. Então, menos da fórmula e f é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1. Continua na raiz. Esse mais 1 com esse menos 1 desaparece. Raio é raiz quadrada de 4. Raio é 2. Então eu tenho as coordenadas do centro, menos 1 e menos 2, e o raio que é igual a 2. Agora é só representar no gráfico. E aí, antes de representar no gráfico, eu vou fazer a seguinte análise. Ó. Maior ou igual? Quer dizer, maior seria pontilhado e pintado a parte de fora. Mas como tem o igual, então a linha não vai ser pontilhada, ela vai ser cheia. Então vai ser como? Linha cheia e pintada a parte de fora. A parte de fora da circunferência. Então vai ficar assim. Vou fazer o esboço novamente. Não vou fazer o gráfico com todos os detalhes não.
Só fazer um esboço aqui para a gente ter uma ideia como é que ficou a coisa. Menos 1 e menos 2. Então, menos 1 e menos 2. Esse aqui é o centro. Centro, menos 1 e menos 2. O raio mede 2. Então, é a mesma distância daqui para cá. Então, essa conferência vai ficar aqui. Aí. Igual, linha cheia, maior, pintada a parte de fora. Aí vocês têm que pintar tudo isso aqui, ó. Toda essa parte de fora aqui, tudinho. Ok? Essa é a representação gráfica. E aí eu tenho uma representação aqui no GeoGebra, para a gente ver como fica aí de fato oficialmente. Então aqui está a minha inequação, ok? Maior ou igual a menos 1. Olha o centro aqui que já foi calculado. Se você olhar aqui, o raio mede 2, ó, aqui para cá. Então olha como ficou, linha cheia, aqui ó, a linha cheia, e pintada a parte de fora, todinha aqui, ó. A mesma situação lá, o ponto P ele pode estar em qualquer lugar aqui do lado de fora. Porque a distância do ponto P até o centro é maior do que o raio. E eu estou vendo isso aonde? Aqui, no maior ou igual. Quer dizer, o ponto P ele pode estar aqui fora e o ponto P pode estar aqui também, aqui em cima da linha. Ó. Entendeu? Então, quando ele coloca maior ou igual, são duas situações possíveis. Ou o ponto P está aqui fora, né? Aqui, qualquer lugar desse aqui, ó, qualquer lugar, isso aqui vamos dizer que seja ponto P, qualquer lugar aqui fora, ou o ponto P está em cima da linha, ó. Olha aí. Em que lugar da linha? Infinitos, então por isso que isso vai ficando tão junto que a linha vai ficando colada, assim, ó. Olha aí, ficando aqui, ó. Ok? Então quando eu digo que é maior ou igual, que é a situação que está aqui, pode haver duas situações, ou o ponto P está fora, que é externo, ou o ponto P está em cima da linha. Por isso que a linha é fechada e é pintada a parte externa. A letra C. Então, aqui na letra C, ele já fala que é menor. Pessoal, se for menor, o que, que acontece? Vai estar interno. Né? N é menor que zero, P é interno. Quer dizer, o P está dentro da circunferência. Então vai acontecer isso aqui, ó, a linha é pontilhada e vai pintar a região interna aqui da circunferência. Essa parte de dentro vai ser toda pintada aqui. Ó. Olha ver como fica esse aqui também. Aqui. X quadrado mais Y quadrado. Então veja só, se não está aparecendo o xc aqui, o número dentro, até porque o centro é 0 e 0. Olha aí. Então toda vez que aparecer só x quadrado e y quadrado, o centro é 0. Menor 49. Isso aqui seria assim, né? X quadrado mais y quadrado igual a 49. Quer dizer, o raio ao quadrado é 49. Raiz de 49, 7. Então, raio é igual a 7. Aí eu vou observar agora a desigualdade. É menor. Menor é pontilhado e pintado a parte de dentro. Por quê? Veja só, eu tenho uma circunferência aqui. Aí eu tenho o centro. Então, daqui para cá é o raio. Como ele está falando que a distância ao quadrado é menor que o raio, então a distância até o ponto D vai estar aqui, ponto P. Essa distância aqui é menor que o raio. Então essa distância sendo menor que o raio, joga o ponto P para dentro. Mas aonde? Qualquer lugar aqui, ó. Ele pode estar em cima da linha? Não. Então vai ser pontilhado, porque ele não pode estar em cima da linha. Ele tem que estar aqui dentro, em qualquer lugar aqui dentro. Então vamos representar agora no gráfico. Eu já sei que vai ser pontilhado e pintado a parte de dentro. Então de novo. Aqui as coordenadas do centro, 0, 0. O raio é 7. E vai ser, como é menor, vai ser pontilhado. Então aqui dentro. Pronto. E pintado essa parte de dentro todinha aqui. Ó. Toda. Então essa é a representação dessa circunferência lambda aqui. Ó. Então quando for menor, pontilhado e pintado a parte de dentro. Encontra as coordenadas do centro, encontra o raio e determina aí. Bom, e aqui no GeoGebra eu tenho novamente aí, ó. Aqui está a equação da circunferência. Aí,
x quadrado mais y quadrado menos 49. E o centro da circunferência já está aqui, ó, menos 1 e menos 2. Opa, o centro é 0, 0, tá? O centro aqui é o 0, 0, está bem aqui, ó, destacado. O raio tem a medida aqui, ó. O raio vai daqui para cá, que mede 7. Como é menor, o ponto P ele pode estar aqui dentro, qualquer lugar. Aqui, ó, ponto P, qualquer lugar. Então. Pode estar em cima da linha? Não. Se pudesse estar em cima da linha, ele vinha dizendo que era igual. Mas ele está falando só que é menor. Ok? Então menor eu já sei que vai ser o quê? Pontilhado, porque não pode estar em cima da linha, e vem na parte de dentro. E a letra D. A letra D, olha, menor é igual. Então a mesma coisa, eu vou calcular o centro, o raio, aí quando eu for desenhar a circunferência, eu vejo que é menor ou igual. Menor está na parte de dentro, igual pode estar em cima. Então vai ser, olha aí, vai ser aqui, ó, linha cheia e pintada a parte de dentro. Não está pintado aqui, né? Mas já está todo pintadinho aqui dentro. Ok? Então essa parte aqui não está aparecendo, mas isso aqui é tudo pintado. Vou apresentar ela no GeoGebra. Bom, no GeoGebra a gente tem aqui a equação, veja só, é uma equação geral. Como é que eu sei? Porque ela aparece até o 4y aqui, olha. X quadrado mais y quadrado mais 4y menor ou igual a zero. Então a equação geral, com isso a gente calcula o centro, o raio, e fazendo uma análise aqui do sinal de desigualdade, menor ou igual, então menor está na parte de dentro, então pinta a parte de dentro. Igual, não é pontilhado, aqui é cheio, olha, linha cheia. Então aqui é menor ou igual. São duas condições. O ponto P pode estar aqui em cima da linha, por isso que a linha é cheia, contínua, ou o ponto P pode estar aqui dentro, em qualquer lugar aqui dentro da circunferência. Então por isso que a gente pinta tudo, pode estar em qualquer lugar. Vou fazer um resumo aqui rápido da coisa, tá? Imagine que você tem o símbolo de maior. Vou escrever aqui, maior. Então vai ser pontilhado, pintado a parte de fora. Se o símbolo for maior ou igual, vai ser linha cheia, pintada a parte de fora. Se o símbolo for menor, esse aqui é o menor, você vai pontilhar, pintar a parte de dentro. Se o símbolo for menor ou igual, você vai fazer linha cheia e pintar a parte de dentro. Se for só igual, aí você vai fazer só a linha cheia e nem vai pintar nem dentro nem fora. Porque ele está falando que é igual, então está em cima da linha o ponto P. Não está nem fora nem dentro, ele está em cima da linha exatamente. Okay? E essas são as possíveis representações gráficas de uma equação da circunferência. Em todas elas você calcula as coordenadas do centro, a medida do raio, e na hora de fazer o desenho é que você observa esse detalhe. Se ela é maior ou igual, se ela é menor, ou se ela é menor ou igual, ou se ela é só igual. Pessoal, e com isso a gente já encerra aí o conteúdo e a gente passa para a terceira atividade de matemática do segundo bimestre, que é do bimestre, tá? Ixi, 2021, 2022, corrijam isso aqui, tá? Então a atividade é ser a segunda do bimestre de 2022. Ela vale 10 pontos. Então olha o que eu tenho aqui, ó. Determine isso se existir, né? Quando é que não vai existir raio? Se ele for negativo ou se ele for menor que zero. O centro e o raio da circunferência. Nesse caso, a equação é reduzida ou é geral? Equação geral. Então aqui eu vou ter que calcular o raio, calculo usando aquela raiz, vou ter que pegar o menos 2xc, menos 2yc, aí eu vou marcar a alternativa correta. A outra, dada a circunferência representada graficamente, ou seja, essa aqui, determine a equação geral, o raio e as coordenadas do centro. Então, olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho já o centro determinado aqui para mim. Ó. Olha aqui o centro. Aqui as coordenadas do centro. Qual vai ser o raio? É a medida do centro até a circunferência. Então é só contar aqui. Ó. 1, 2,
3. Então a medida do centro é a circunferência. Aí depois eu vou pegar e substituir na equação geral. Eu vou ver qual é dessas aqui. Tá? Terceira questão. Qual a representação gráfica dessa equação aqui? Quer dizer, se você for desenhar essa equação, qual é a representação dessas aqui que expressa essa equação? Então você precisa desenhar. Veja que nós fizemos lá, calcula primeiro o centro, vê o tamanho do raio e aí vê qual dessas equações, qual dessa circunferência que coincide com a equação dada. A quarta questão. Indique, se possível, a posição do ponto P em relação à circunferência. Opa, essa aqui é uma equação reduzida. Assunto que nós vimos agora, olha aí. Você vai verificar se o ponto P está dentro da circunferência, quer dizer, é interno, se está em cima da circunferência, pertence, ou se está fora da circunferência, se for externo. E aí veja qual é a alternativa que corresponde aí. E aqui essa última que nós vimos, a representação gráfica. Então eu tenho aqui qual equação representa a circunferência. Aqui eu já tenho a representação gráfica e você vai marcar aqui qual dessas equações representa essa circunferência que está aqui no gráfico. Ok? Então, um bom estudo para todos.